Olá, queridos, graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo, sem mais delongas, mas lembrando que vocês podem acessar o nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus colegas, seus amigos, e qualquer dúvida vocês podem deixar aí no canal, que nós vamos acompanhar e tentar responder a todos na medida do possível. Nós terminamos o nosso vídeo passado falando da formação do homem, ou seja, a formação do ser especial. No nosso entendimento, o homem é uma micropartícula de um todo, mas com uma característica muito especial, a qual nós vamos tratar sobre ela hoje. Gênesis 1:27 registra o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser criado à imagem de Deus. Criado à imagem de Deus com um propósito bem definido. Ou seja, seguindo a sequência de um plano, como nós vimos a princípio, traçado antes da criação de todas as coisas. O homem, sendo criado por Deus, ele tem então a possibilidade de se tornar família de Deus e governar a obra criada. Lucas, no capítulo 3, o verso 38, na edição revista e atualizada da Bíblia Sagrada, narra a genealogia de Jesus e finaliza de uma maneira muito interessante. Está escrito assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. É muito interessante essa tradução. Então, ela chama a atenção que numa linhagem de filhos de Deus, homens que foram fiéis a Deus, encontra-se Adão, que foi formado como filho de Deus. No verso 26, está registrado assim, do capítulo 1 de Gênesis: E disse Deus, façamos o homem, um diálogo de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e preste atenção, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós entendemos que essa narrativa não está dizendo respeito a um antropomorfismo, ou seja, que nós tenhamos a imagem de Deus, até porque Deus é espírito, e não é também um teomorfismo, que Deus tenha a nossa imagem ou a nossa forma. Nós não entendemos que a revelação aqui está falando de morfo, de forma. Antes, entendemos que diz respeito a uma característica muito especial do ser humano, a capacidade de pensar e sentir como Deus. Claro que essa capacidade, ela foi pervertida, ela perdeu a perfeição com o pecado. O pecado nos separou de Deus, como nós vamos ver, e nós perdemos então a capacidade de raciocínio perfeito, de sentimento perfeito, como é o sentimento do nosso Criador e Pai Celestial. Barnes diz o seguinte, falando a respeito dessa imagem e semelhança de Deus. Essa parte racional é aquela em que ele carrega a imagem de Deus e é adequada para ser seu vice-líder na terra.
Então, Barnes, ao olhar para o que a Bíblia trouxe como imagem e semelhança de Deus, ele diz, olha, é uma capacidade que o homem tem, capacidade esta que o eleva à condição, e ele até coloca um termo bastante interessante, né? Ser vice-líder de Deus aqui na Terra. Somente com essa capacidade, o homem seria capaz de governar o planeta. E por enquanto nós vamos tratar aqui de planeta, mas vocês vão perceber que ao longo do estudo, isso vai ampliar. Então, somente com essa capacidade, ele seria capaz de governar o planeta, seguindo assim a vontade de Deus, os desígnios de Deus, ou seja, seguindo assim o plano eterno de Deus, tanto para a dimensão espiritual, quanto para a dimensão material, bem como para ele, o ser especial. E este homem, ou a este homem, Deus deu algumas ordens que só caberia nesse contexto a ele. A primeira delas está no versículo 28 e diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso nos faz entender que Deus tinha consciência plena de como e de onde a humanidade chegaria. Deus tinha, no momento da formação do homem, a consciência plena de que no século 21 a Terra teria mais de 7 bilhões de habitantes. Deus fez para que fosse assim. Ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo. Então a primeira ordem que Deus dá ao homem: cresça, multiplique-se sobre a terra. E quando a gente faz um estudo sobre essa multiplicação, a gente vai entender por que depois disso vem as ordens a respeito do relacionamento conjugal e tudo mais, que não vamos entrar nesse mérito aqui. A segunda ordem, sujeitai e dominai, está no verso 28, na parte B. E é interessante que essa ordem, ela deixa claro a capacidade que Deus havia dado aos seres humanos. E aí a gente fica pensando, bom, imagem e semelhança de Deus. Se esse fôlego de vida fosse o mesmo fôlego que os animais irracionais têm, e não fosse algo concernente ao espírito, como o homem teria a capacidade de governar sobre toda a criação? A gente percebe então que esse fôlego de vida está completamente ligado ao espírito do homem, cujo os animais não possuem. Faço aqui então esse parêntese. Mas então, esta característica dá ao homem a capacidade de governar. Mesmo não sendo o animal mais forte, mesmo não sendo o animal mais rápido, mesmo não sendo o animal mais feroz, o homem haveria de dominar sobre todos eles e de governar toda a criação. O livro de Gênesis, no capítulo 2, os versos de 19 a 20, registra o seguinte: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para Adão, ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus
e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Aqui está então um exemplo claro dessa capacidade que Deus deu ao homem, dando a ele a sua imagem e a sua semelhança, a capacidade de raciocínio e de sentimento. É muito interessante porque, com certeza, Adão, para dar um nome a um animal, ele observou esse animal no seu movimento diário. Com certeza ele não olhou para aquele animal e disse, é isso. Não, ele observou o seu movimento, o seu habitat, a sua convivência com a natureza. E vamos imaginar então que dificuldade. Ele não olhou simplesmente para o tatu e disse, é tatu? Não, ele olhou que o tatu fura buraco, ele olhou que o tatu alimenta-se de raízes e tudo mais, para que ele pudesse então dar um nome. E talvez nós ousaríamos inferir que foi um nome meio que científico. Mas quantos séculos durou isso? A Bíblia não traz. Mas é fato que a Bíblia garante que foi Adão quem deu todos os nomes de todos os animais, aves, peixes e tudo mais. Ele provavelmente tenha vivido mais de 900 anos. Quantos séculos ele gastou para isso? 4, 5? Ninguém sabe. Mas o governo dele é bem caracterizado por esse fato de ele ter dado os nomes a todos, ou a toda a criação de Deus aqui na terra. Pelo que se entende, então, o homem deveria evoluir. Deus o forma, Deus dá a ele a capacidade, mas quando a gente segue na leitura do texto, a gente percebe que ele deveria evoluir. E é claro, dar nomes aos animais, aves e peixes, era um passo muito importante na sua evolução, até mesmo de autoconhecimento. Gênesis 3:8 relata o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a Bíblia diz que Deus mantinha um diálogo diário com Adão. Claro, o que Deus conversava com Adão? Sobre a criação, sobre todas as coisas, e dando a ele então as orientações necessárias à sua evolução. Com o pecado, ou seja, a separação do homem e Deus, o homem perdeu a chance da orientação divina. Não mais Deus dialogava com Adão na viração do dia. Então, as consequências são graves. As limitações da sua evolução são muito grandes. E você pode ver isso lendo Gênesis 3, a partir do verso 17 até por volta do verso 25, as consequências do pecado de Adão. Limitou, retardou a sua evolução. Talvez, desde Adão até hoje, quem sabe, nós ficamos nos 7% do uso do cérebro. Assim como o governo do homem se tornou desastroso, confuso, retardado, a história da nossa evolução sobre a Terra também foi retardada. A história sofre com isso. Então hoje, nós vemos que Deus, ao criar o homem, ele tinha um propósito definido, que o homem governasse sobre toda a criação. E Deus deu ao homem a capacidade para exercer esse governo. No próximo vídeo, nós falaremos sobre esse governo do homem, as intervenções de Deus, e caminharemos na Bíblia Sagrada, na revelação, para que nós compreendamos melhor o eterno plano de Deus. Continue no canal, vá dando aí o seu joinha, marcando as suas perguntas, e o nosso desejo é que o Papai do Céu continue nos abençoando.